Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 13. Versículos números 1 em diante. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora, vemos como em espelho, obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, e estes três. Porém, o maior deste é o amor. Pai, em nome de Jesus, depois de tantas coisas que já aconteceram neste culto, tantas bênçãos, tantas alegrias, Senhor, poder segurar aqui em meus braços essas crianças, ó Deus, que alegria em tudo isso, Pai. Ah, Deus, a Tua palavra é lida, e eu sei que o Senhor quer falar mais um pouco conosco, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento, ó Deus, esteja cativo à obediência da Sua palavra, Senhor. Que sejamos todos, Pai, todos, alcançados por Sua palavra. Que venhamos refletir nesta noite, Senhor, neste tema que trata sobre o amor, que trata sobre os dons. Isso seja revelação para nossas vidas. Isso seja revelação e inspiração para a forma com que nós vamos agir durante esta semana, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, capacita-me. A Tua unção, o Teu poder flua aqui nesta noite ainda, por meio da minha vida, através dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Papai. Fala com a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
O objetivo nessa noite, que eu traço para a minha exposição, é de nós compreendermos um pouquinho sobre o que Paulo está dizendo aqui no livro aos Coríntios. Porém, eu não quero aqui nessa noite explicar quando acontece ou como acontece a manifestação de cada dom espiritual que nós já ouvimos falar em algum momento da nossa vida cristã. A minha intenção aqui, nessa exposição bíblica, é, a partir do uso dos dons, entender o que significou isso na igreja de Jesus, na igreja de Corinto, e transmitir este significado para os nossos dias de hoje. Mas antes, a primeira coisa que temos que entender é o seguinte: o apóstolo Paulo está tentando endireitar a desordem que havia se instalado entre os cristãos de Corinto. Os homens e as mulheres que ali viviam, eles passaram, de alguma maneira, a encarar com superficialidade as suas atitudes, as suas ações, as suas reações, e eles estavam dando pouca importância para os graves pecados que ali eram cometidos. Em outras palavras, pouco importava se o contexto da vida de cada cristão estava em desacordo com as palavras ou com as manifestações espirituais que aconteciam ali na igreja. Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios, para justamente tentar endireitar a desordem. E ele também vai tentar responder algumas questões que ao longo do seu ministério são levantadas, questões como do tipo casamento, como é que acontece, de que forma é que acontece o casamento, questões do tipo celibato, questões do tipo posso, não posso comer comida oferecida a ídolos que as pessoas acabaram instituindo ao longo da história, posso comer comida consagrada a outros deuses ou a ídolos? Paulo vai tentar responder essas perguntas que estavam sendo feitas. Paulo tentará organizar o culto público, dizendo que existe uma ordem para cada coisa acontecendo dentro da reunião. E ele também, obviamente, vai abordar algo muito interessante sobre os dons do Espírito. Mas é importante dizer que o apóstolo está escrevendo a um grupo que conhecia muito bem sobre dons espirituais. E eu convido você aí no capítulo 1, por favor, versículos 6 e 7, nós vamos ler muitos textos bíblicos, então acompanhe comigo, esteja sintonizado aí no livro de Coríntios. Olha só, por favor, o que Paulo escreve a esta comunidade que conhecia muito sobre dons espirituais. Ele vai dizer assim: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia que se tem aqui nesse texto, que Paulo está abrindo a carta aos Coríntios, é justamente que eles haviam já experimentado uma diversidade de dons, experimentado a ação do Espírito por meio das manifestações dos dons. E Paulo diz para essa igreja: olha, vocês
vocês já provaram de muita coisa, e na área dons, vocês não têm falta de absolutamente nada. Esse grupo estava satisfeito. Eles haviam experimentado de tudo. Porém, eles viviam em uma constante contradição. Porque a forma com que eles se comportavam em relação aos dons era uma forma imprópria, inconveniente. Estes homens, ao mesmo tempo que eram espirituais, poderosos, eles eram infrutíferos. Eles não davam testemunhos práticos da vida cristã. O problema deste grupo e dessas pessoas acabou se arrastando, como eu disse, e eles perderam o senso do certo e do errado, desde que tem a manifestação de dons. Desde que tem a manifestação dos dons espirituais. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer no capítulo 6, e vá até lá, por favor, capítulo 6, versículo 5 e versículo 8, uma comunidade que começa recebendo as palavras de Paulo, que essa comunidade experimentou de todos os dons, de muitos dons. E agora no capítulo 6, versículo 5 a 8, Paulo vai dizer assim: para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Então veja aqui, irmãos, que a igreja de Corinto experimenta dons, mas a igreja de Corinto estava cega em relação às suas convicções egoístas, porque nesse momento eles começam a criar problemas uns com os outros, e para resolver esses problemas que eles tinham, problemas pessoais, eles levam as suas demandas, as suas situações, para que os juízes pudessem determinar quem era o correto, quem era o certo, quem era o errado. E aí Paulo vai dizer: olha, para mim isso é uma vergonha. Vergonha porque vocês, na verdade, estão expondo as dificuldades de relacionamento que vocês têm. E se não bastasse, vocês estão brigando na frente daqueles que vocês, na verdade, deveriam dar bom testemunho. Então, estes homens estão cegos em relação às suas convicções, cegos pelo egoísmo, porque eles começam a tentar vencer e resolver as questões ou pendências do passado, abrindo processos. E Paulo vai dizer: gente, isso para nós é uma derrota, porque fazemos parte de um corpo, de um mesmo corpo, e aí vocês agora vêm lutando e defendendo os seus ideais egoístas, e dando testemunho. E a que preço tudo isso? No texto, Paulo vai dizer: ao invés de vocês lutarem por aquilo que é de vocês, por que vocês não sofrem injustiça? Por que vocês não sofrem um dano, a fim de que Cristo seja glorificado? Contrariado, Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto que vocês estão tudo errado. Vocês estão completamente errados, porque vocês levam as suas causas diante de quem não precisava ver absolutamente nada. Só que apesar de Corinto ter muitos problemas, ele apresenta então, esses homens apresentam
uma sede incrível, uma necessidade incrível pela manifestação dos dons espirituais. No capítulo 12 do livro aos Coríntios, versículo 1 ao versículo 4, vá até lá agora, você veja uma igreja que começa experimentando muitos dos dons, uma igreja cheia de problemas, uma igreja que agora vai ser, de uma certa forma, percebida por Paulo com uma sede incrível, para que esses dons continuem se manifestando. Mas eles não estão nem aí para a questão caráter. Eles não estão nem aí para a questão moral. Eles não estão nem aí para as questões relacionadas à vida. Eles querem saber da manifestação dos dons. Da manifestação dos dons. E aí Paulo vai dizer, tá bom, vamos lá. Versículo 1 do capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixavam ser seduzidos aos ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo quê? Espírito Santo. Aí ele vai dizer, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Que dons são esses? O que eles buscavam? O que estava acontecendo com este povo? O que eles estavam experimentando? Estes homens experimentaram todos os dons descritos do versículo 8 ao versículo 11 do capítulo 12 que acabamos de ler. Os cristãos de Corinto experimentaram todos os dons que estão descritos do verso 8 ao verso 11. E que dons são esses? Primeiro ele está falando de dons de revelação, que trata-se da palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento do Espírito. Paulo está falando dos dons de poder, que se refere aos dons da fé, dons de curar, operação de milagres ou maravilhas. Paulo está dizendo, olha, vocês também provaram dos dons de elocução, que é o dom da profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Mas entenda uma coisa, tudo isso é dado a cada um de vocês, na medida do Espírito, para que vocês se tornem bênção no meio da igreja e para a igreja. Mas diante deste desejo pelos dons, e pela manifestação destes dons, Paulo vai continuar escrevendo a estes homens, e ele percebe que ao longo da caminhada, estes que provaram do sobrenatural, de algo tão especial, eles começaram a menosprezar quem não tinha dons. Por exemplo, aquele que falava em línguas era reconhecido e visto como alguém melhor do que aquele que interpretava as línguas, por exemplo. Começa a acontecer uma briga do tipo, eu tenho, você não tem. Eu falo, você não fala. Você profetiza aí, eu tenho a palavra do conhecimento. Ah, você revela com a palavra de sabedoria, aí eu tenho o dom da fé. Eu opero milagres. Começou a acontecer uma disputa no meio deste povo, e Paulo percebe isto, e ele vai transmitir a seguinte ideia no versículo 12 ao versículo 14.
Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. E aí, Paulo está dizendo aqui, até o versículo 31, ei, ninguém é melhor do que o outro. O que profetiza não é melhor do que o que cura. O que interpreta as línguas não é melhor do que o que fala. O que opera maravilhas não é melhor do que o que manifesta a fé. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. E aí no versículo 31, Paulo vai fazer uma consideração bem interessante, porque ele vai aconselhar a igreja a continuar buscando os melhores dons, só que ele vai dizer assim, busque dons, só que busque com zelo. Não é objetivo de Paulo, por conta do mau uso daqueles irmãos, de censurar a manifestação dos dons. Ele vai dizer, olha, temos que ter critérios para tudo isso. Temos que buscar de forma ordenada e organizada a manifestação de cada um destes dons. Só que a busca e o uso destes dons tem que acontecer a partir de um novo caminho. E aí Paulo vai intitular este novo caminho como um caminho excelente. Ele vai escrever no versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Esse caminho que Paulo vai chamar de excelente, é um caminho que vai regulamentar, organizar a manifestação, as expressões de Deus, a manifestação dos dons em toda a igreja de Corinto. E este caminho, ele vai se chamar caminho do amor. Paulo entende que essa relação que Deus tem com os homens é uma relação de muito amor. Só que não importa o quanto os homens profetizam ou são usados naquilo que o Espírito Santo os capacita, se eles não tiverem amor. Jesus disse que uns poderão curar, outros poderão operar maravilhas, mas possivelmente estes podem ser identificados por Deus como desconhecidos, e mesmo fazendo tantas coisas em nome de Deus, serão rejeitados pelo Senhor. Então falar em línguas, profetizar, curar, operar milagres, pregar, estar aqui na frente com o microfone, não garante a minha ou a tua salvação. Porque se o microfone garantisse a salvação, todos vocês compravam um microfone. É óbvio. Se ser pastor garantisse a salvação, está aí a solução. Vamos todos entrar pelo caminho do pastorado, vamos fazer aqui uma prova, vamos reconhecer todos os irmãos como pastores e pastoras, pronto, acabou, está resolvido o problema da salvação. Agostinho disse que Deus ama cada um como se não existisse ninguém mais a quem pudesse dedicar o seu amor. Esse caminho excelente que Paulo apresenta, ao final do capítulo 12, me parece que ele entra em cena, porque se você for no capítulo 14 de Coríntios, você vai ver Paulo falando novamente sobre o seguinte, sobre os dons, é isso? Na sua Bíblia está assim? Capítulo 14 é sobre os dons que ele volta a falar? Ou não?
Entre o capítulo 12 e o capítulo 14, perceba um sanduíche. E o recheio destes capítulos é recheado por algo muito interessante: o amor. Então, o capítulo 13 de Corinto não é um capítulo que se resume aos apaixonados, os casais amantes, os casais aqui, cheios de fogo e glória. Não, não é isso. O capítulo 13 não se resume a uma mensagem que pode ser lida num casamento. Não, não, não. O capítulo 13 é uma defesa da fé em relação à forma, aos costumes da igreja de Corinto, que tinham se esquecido do que realmente importava em relação à fé. Paulo está cortando aqui de forma cirúrgica e apresentando algo maravilhoso à igreja de Corinto. E ele vai dizer: olha, tenho a vocês um novo caminho. E dentro deste novo caminho, Paulo vai demonstrar 3 situações importantes para que a igreja de Corinto refletisse nesse momento. Primeira situação: Paulo demonstra a necessidade e a importância do amor diante dos dons. Versículo 1 ao versículo 3. E ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Esse texto contém aqui 3 prejuízos causados pela ausência do amor. Primeiro prejuízo: o indivíduo que avança na fé, ou estabelece a fé, com a ausência do amor, se torna um indivíduo insuportável. Por que insuportável? Ele vai dizer no versículo 1: é como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Esses instrumentos eram utilizados para chamar o povo ao culto, mas não ao culto a Deus, ao culto estabelecido a um deus chamado Dionísio, e a um culto estabelecido a uma deusa chamada Cibele. Só que esses instrumentos eram tão chatos, tão estridentes, mas tão altos, que era impossível alguém não escutar ou não se sentir incomodado com aquele barulho. E aí Paulo vai dizer: olha, se você fala em línguas de homens e não tiver amor, está vendo lá o símbolo tocando, chamando para o culto de Dionísio e para o culto de Cibele, vocês são iguaizinhos. Vocês são inconvenientes, chatos, insuportáveis. Vocês são insuportáveis. Paulo vai dizer que não adianta falar em línguas se nós nos tornamos pessoas insuportáveis. Não adianta ter dom de línguas e você ser estridente, as pessoas não conseguirem te ouvir, as pessoas não conseguirem te perceber. Paulo está dando aqui uma lição para esses homens, apresentando o amor em meio aos dons, dizendo: olha, quem não tem amor se torna insuportável. Um segundo prejuízo que Paulo vai dizer
é que quem não tem amor, na verdade, nada é. Não adianta conhecer os mistérios da vida, ter a fé tão poderosa, e mesmo assim continuar pobre, cego e nu. O versículo 2, ele finaliza dizendo, olha, o indivíduo nada será, se não tiver amor, mesmo conhecendo tantas coisas da vida. Paulo vai dizer, olha, quem não tem amor, ele tem um terceiro prejuízo, nada ganha. Paulo está dizendo que mesmo que o indivíduo tenha capacidade de se desfazer de tudo que ele tem pelo bem do próximo, inclusive o de perder a vida, se essa pessoa não tiver amor, se essa pessoa não fizer ou for motivada pelo amor, ele não ganha absolutamente nada em ajudar quem está do lado dele. O que Paulo está querendo dizer é, o amor é superior a todos os dons. Segundo, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, demonstra a necessidade e a importância do amor diante dos demais dons. Segundo, o apóstolo Paulo apresenta as virtudes do amor em relação aos dons. Como eu disse, Paulo está fazendo aqui um tratado apologético em relação à forma com que as pessoas estavam se comportando. E nos ensinamentos, então, de Paulo, ele vai dizer, olha, vocês estão agindo de forma irregular. Por isso, preciso apresentar a vocês as virtudes do amor. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que o amor, ele é paciente e benigno. Repita comigo, paciente. Repita, benigno. Amor paciente aqui significa o seguinte, preste atenção nisso. A infinita capacidade de suportar, ou seja, paciente é aquele que suporta, como mais ou menos um elástico que estica, mas não aquele que suporta circunstâncias, não aquele que suporta situações, acontecimentos. Amor paciente é aquele que suporta pessoas. Amor paciente é aquele que se torna benigno, porque benignidade nesse texto, nesse trecho, significa aquele que reage com bondade em relação aos que maltratam a ele. Benignidade aqui nesse texto significa aqueles que reagem com bondade aos maltratos que ele recebe. O amor é benigno. O amor é paciente. O amor é aquele que se dá em serviço ao próximo. Esses são princípios de Jesus. Mas a profecia, Paulo, e a palavra de sabedoria, e as curas, Paulo, e o poder, Paulo. Se vocês não entenderem a virtude do amor, nada disso vale, gente. Porque o amor tem que ser paciente, o amor tem que ser benigno. Então, se eu que sou um cristão, sirvo a Deus, e eu profetizo, falo em línguas, recebi dons, estou aqui trabalhando para o serviço do reino de Deus, e o meu amor não é elástico, e muito menos benigno, eu preciso entender que eu não estou desfrutando das virtudes do amor. Em segundo lugar,
Paulo vai mostrar, então, primeiro ele mostra o que o amor é. Depois ele mostra o que o amor não é. Versículo 4 a versículo 6. O amor não arde de ciúmes, não se ufana. Ufanar aqui significa não é vaidoso. Não é vaidoso. O amor não se ensoberbece. Paulo está dizendo aqui, olha, que o amor não se indigna com o sucesso dos outros. O que o amor não é? Versículo 5. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor está sempre pronto, segundo a ideia de Paulo, a nos fazer pensar no melhor das pessoas e não imputar o mal sobre as pessoas. A ideia de Paulo é que aquele que entendeu o amor, este se alegra com a justiça e se regozija então com a verdade. Em primeiro lugar, o amor é paciente e benigno. Em segundo, o amor não é, dos versículos 4 ao versículo 6. E Paulo também mostra, aqui no versículo 7, o que é que o amor faz. Ele vai dizer que o amor tudo. Ah, pastor, então quer dizer que isso não é relacionado ao meu marido? Isso não é relacionado à minha esposa, à minha mãe, meu irmão, minha irmã, a quem está do meu ladinho? Essa mensagem é para a comunidade. Essa mensagem é para a igreja. Porque, meu irmão, minha irmã, quando nós sofremos nos nossos relacionamentos, a forma que nós resolvemos a situação é: viro a página, esqueço e sigo. É assim ou não é? Viro a página, esqueço e eu sigo. Eu não vou ficar preso a quem não quer nada com nada. Eu não vou ficar preso a quem quer fazer o mal para mim. Eu não vou ficar preso a quem está agindo de forma incoerente. Eu não vou ficar preso a ninguém. A vida segue. Aí veio esse apóstolo Paulo, esse dito aqui Paulo, dizendo, vocês estão cheios de poder, cheios de unção, cheios de fogo e glória, cheio de labaçu e onde errar. E aí vai. Cada besteira. Só que, entenda uma coisa. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: a virtude do amor, presta atenção nisso, a virtude do amor é a capacidade de abrir mão de meus benefícios, a fim de que o outro seja beneficiado. A virtude do amor é a capacidade de abrir mão dos meus benefícios, para que o outro seja beneficiado. Nunca eu. Irmãos, entenda uma coisa. O Evangelho de Jesus não tem a palavra em primeiro lugar.
Deus, que seja tudo para mim, as minhas vontades, que eu primeiro seja alcançado por tuas bênçãos. O Evangelho de Jesus nos ensina, em primeiro lugar, a orar e dizer: Senhor, alcança o meu próximo, abençoa o meu próximo, porque eu te amo, mas depois abençoa o meu próximo, e eu, Senhor, não, que sobrar, Deus, mas primeiro é meu próximo. Primeiro é meu próximo, não para mim. Cá para nós tem a ver com o que a gente ouve, tem a ver com o que a gente vive, tem a ver com o que a gente quer? Não. Então Paulo está dizendo que as virtudes do amor se resumem em a capacidade de abrir mão dos meus benefícios, a fim de que o outro seja beneficiado. E terceiro, esse texto vai me trazer a seguinte reflexão, que Paulo vai apresentar aqui a natureza duradoura do amor em relação aos dons. Paulo, nessa última parte, ele vai dizer do versículo 8 em diante, que o amor deveria ser, em relação aos dons, o mais importante e o principal do coração do cristão. Quer achar alguma coisa? Ache o amor. E aí ele vai dizer assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Paulo está dizendo, gente, existe algo que é muito maior do que tudo isso que vocês estão experimentando. Algo que jamais passará. Isso chama-se amor. E diante desta realidade, Paulo vai encerrar as suas palavras, dizendo assim: olha, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas agora cheguei a ser homem, e eu desisti das coisas próprias de menino. Em outras palavras, ele está dizendo: enquanto eu vivia, enquanto vivemos neste mundo, seremos como meninos. Mas vai chegar um momento na vida em que tudo isso vai passar, e a única coisa que vai ficar vai ser o amor. Porque agora, como vemos em espelho obscuramente, então o veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Paulo está dizendo, gente, Deus é amor. Nós vamos conhecê-lo a partir do que Ele é. Deus é amor. Deus é amor. Não existe outra coisa a conhecer de Deus a não ser o amor. Nós vamos estar lá na glória, vamos ver Deus de que maneira? A partir do amor. Nós vemos Deus julgando, e a gente vê Deus julgando a partir de que maneira? A partir do amor. Tudo se resume no amor. E aí ele encerra dizendo o versículo de número 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Gente, eu faço essa reflexão com vocês nessa noite, porque os dons que nós acreditamos, e eu creio piamente em todos os dons da Bíblia, os 9 dons que são mencionados no capítulo 12, tem 9 dons ali. Eu creio em cada um deles. Mas existe algo que é muito maior a todos esses dons. Chama-se amor. Porque, Vladimir, não adianta eu profetizar na sua vida e falar em línguas, e você interpretar e a gente não se amar.
Deus sabe como você é. De repente não te falta poder, te falta é amor. Ah, pastor, falta o Espírito Santo na minha vida. Não, o Espírito Santo já está na sua vida. O que te falta é amor. É você olhar para mim, Fernando, não com as suas 10 pedras na mão, mas você olhar para mim a partir do prisma do amor. Mas os meus benefícios, pastor? E as minhas vantagens, pastor? E o meu lucro, pastor? A grande questão é essa. No reino de Deus, não sou só eu que lucro, Tati. Nós lucramos. Não é só eu que venço. Nós vencemos. Nós vencemos. Paulinho, quando você perde, eu perco. Quando você perde, Carlos, eu perco. Quando você tem prejuízos, Inês, eu tenho prejuízos. Só que parece que a gente vive no ringue da fé. No ringue da fé. No ringue da religião cristã. Ah, o Anderson perdeu? Glória a Deus. A justiça se manifestou na vida daquele infeliz. Deus agiu com mão de ferro. Deus agiu com poder. Ah, aquele ali se lascou. Ah, eu sabia que a vez dele ia chegar. Deus não deixa ninguém impune. Não é essa a visão que devemos ter a respeito da vida e do próximo. Quando o próximo é condenado, eu pergunto qual foi a nossa eficiência em não conseguir tirar este que estava nas trevas e trazer para a luz. Fomos ineficientes. A gente não conseguiu cumprir o plano de Deus. É trágico. Quando alguém perde, é trágico. Porque alguma coisa falhamos. Quando alguém está sofrendo, é trágico. Porque de alguma forma nós não estamos conseguindo dar resposta para o sofrimento de alguém a partir do nosso relacionamento. É verdade. É verdade. Deus é amor. Deus é amor. Tudo vai passar, menos o amor. Sabe você que tem situações mal resolvidas? Uma coisa é você que já foi lá e pediu perdão e as coisas não estão acontecendo, mas estou falando para você que de repente não teve coragem de tentar consertar as coisas até hoje, porque você é duro. Você é dura. Você é sisudo. Você é sisuda. A gente fala muito disso no discipulado, né? O que está te faltando? O que está te faltando?